Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é seu canal de Trombet e aqui fala o evangelista Oscar. Estamos nós aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Estamos estudando as lições da escola sabatina nesse novo trimestre e queremos estudar o livro do Êxodo para o mês de julho, agosto e setembro. Estamos com um trimessário muito lindo. Estamos aqui estudando o livro de Êxodo. Este livro tão maravilhoso, escrito pelo profeta do Senhor Moisés. Antes mesmo de avançarmos para o estudo da lição, eu quero convidar a si, que ainda não é inscrito no canal, para que possa se inscrever e ativar o sino de notificações para que possas acompanhar as nossas atualizações. Vamos pedir a presença do Espírito Santo por meio da oração para iniciarmos o nosso estudo. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai que habita nos altos céus, graças te damos pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por nos dares este tempo para estudarmos e examinarmos a sua Santa Escritura com base neste guião da escola sabatina. Envie-nos o Santo Espírito, que é o nosso professor, seja feita a sua vontade, de hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Estamos na lição número 3 com o tema O Começo Difícil. É uma lição que promete nos ensinar algo especial para o tempo em que nós vivemos. Porque como cristãos, a vida não é um mar de rosas. Iniciar a pregação do Evangelho, preparar homens e mulheres para o encontro com o Senhor é uma obra miraculosa. Para isso nós temos que orar a Deus, pedir a direção do seu Santo Espírito, estarmos totalmente devotos, entregues a Ele, para que Ele possa operar em nós. E nós de facto sermos usados nas suas mãos como os seus instrumentos. Espero que o irmão e a irmã já tenham consigo a palavra de Deus e junto iremos ler o livro de Êxodo, capítulo 5, os versos 1 e 2, que é o verso para memorizar. Assim nos diz o texto: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. E disse o Faraó: Quem é o Senhor, para que eu obedeça a sua voz, para que eu deixe Israel ir? Queridos irmãos, esta foi uma afronta terrível. Nós vimos aqui a manifestação da loucura do Faraó, ao questionar a divindade, ao questionar a autoridade de Deus. Quem é o Senhor para que eu deixe Israel ir? Infelizmente, hoje há muitos que se posicionam como o Faraó, mostrando a sua loucura, rejeitando o único Deus e soberano, aquele que fez o céu, a terra, o mar e todas as fontes das águas, aquele que nos fez segundo a sua imagem e semelhança, para Ele lhe adorarmos e oferecermos louvor e ações de graças somente a Ele. Ao longo dessa semana, nós teremos para a lição de primeiro dia da semana, para o domingo, quem é o Senhor, e teremos também para a segunda-feira um começo difícil, terça-feira o eu divino e quarta-feira não sei falar bem. E teremos para a quarta-feira Moisés como um Deus sobre o Faraó e por fim sexta-feira um estudo adicional. Nesta lição, começo difícil, irmãos, temos que prestar bem atenção porque de facto esta lição deve encontrar um enquadramento nos dias em que nós estamos vivendo. As coisas não estão fáceis. Se nós queremos começar a obra de Deus, apresentar a verdade presente para este tempo, nada será fácil. As coisas estão difíceis, porque estamos nós num grande conflito entre Cristo e Satanás, num grande conflito entre a verdade e o erro, entre o caminho estreito e o caminho largo. O que Deus coloca nos nossos corações é a possibilidade de poder escolher. Nós temos que escolher Cristo, temos que escolher o caminho que leva à salvação. Mas para o homem, há muitos caminhos que parecem retos aos seus olhos, mas o fim deles é a destruição. Este foi o caminho que Faraó escolheu. O autor, na lição de sábado à tarde, ele nos diz: muitos acreditam que ao decidir seguir a Deus, experimentarão apenas felicidade e sucesso. É onde muitos encontram frustrações quando aceitam a Cristo, porque acreditam que o cristianismo é um mar de rosas. Mas nós estamos dentro de um grande conflito. Cristo Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo. Ele sofreu neste mundo. Ele veio a este mundo de pecado
para mostrar a nós o exemplo de vida que tínhamos que levar. Mas ele triunfou sobre a morte, mostrando que nós precisamos ser homens íntegros de oração, buscando constantemente o auxílio do céu para vencermos as tentações. Apesar do começo ser difícil, apesar da jornada e o processo ser irregular, defeituoso, custoso, o Senhor promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para isso, nós temos que negar o eu, deixar que Cristo habite em nossos corações. Então, muitos acreditam que ao iniciar essa jornada espiritual, as coisas serão apenas um sucesso, um mar de rosas. No entanto, esse não é o caso. Como a Bíblia demonstra, às vezes surgem obstáculos e novas dificuldades. Isso pode ser frustrante e levantar questões complexas, que nem sempre têm respostas claras ou não têm nenhuma resposta. O que nós precisamos fazer, irmãos, apenas confiar em Deus. Porque Ele mesmo disse, neste mundo, por amor a Ele, iremos sofrer perseguições, escárnio, abandono. Mas a verdade é que Deus nunca abandona os seus filhos. Na lição do domingo temos aqui quem é o Senhor. Quando Moisés seguiu a ordem para ir até o faraó, para iniciar o processo de libertação, no qual tiraria do Egito o seu povo, os filhos de Israel, o Senhor disse a Moisés para ir ter diretamente com o faraó: deixe o meu povo ir, para que vá me celebrar uma festa no deserto. Deus ouviu o clamor do seu povo, que estava sendo escravizado por muitos anos, 430 anos no Egito. Este povo crescia, este povo se avolumava, mas estava em escravidão. O povo clamava a Deus dia e noite, e o Senhor ouviu o clamor do povo, e através deste servo fiel, Moisés, Deus queria libertar o povo de Israel. Mas havia aqui muitas barreiras, muitos entraves. Deus disse que Moisés deveria ir ter com o faraó, para que ele deixasse o povo ir, que o povo seguisse, porque este povo havia feito prosperar o Egito. Este povo havia feito muito trabalho de gerações e gerações no Egito, e era tempo oportuno para que ele deixasse este povo seguir, para poder adorar a Deus de forma livre e espontânea. Mas o faraó disse: quem é o Senhor para que eu deixe Israel ir? Aqui em Êxodo capítulo 3, versos 10, nós vemos que o povo clamou a Deus e Deus respondeu à sua oração. O verso 10 nos diz: vem agora, pois eu te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés disse a Deus: quem sou eu para que eu vá a faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito? E ele disse: certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti, de que eu te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre este monte. E disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que direi a eles? E disse Deus a Moisés: o eu sou que sou. A ele diz sim. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou até vós. Queridos irmãos, há aqui lições eternas para que nós possamos de facto entesourar isto. O Deus que falou com Moisés, Cristo Jesus, através da sarça ardente, ele deu uma mensagem especial e uma missão muito importante a Moisés, para que pudesse tirar o povo do Egito com o intuito de introduzi-los em Canaã, para ali que vivessem e adorassem o único Deus, o Deus que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Queridos irmãos, Deus deu uma missão especial a Moisés, para que fosse ter com o povo e para seguisse e falar ao faraó: deixe o povo ir para me dar uma festa no deserto. Mas Moisés, temeroso, disse: se eu for ao povo e eles me perguntarem quem me enviou, o que eu direi a eles? Deus lhe disse certamente: diga ao povo: o eu sou me enviou. Hoje há muitos que perguntam: por que vocês fazem evangelismo se a missão não vos deu as credenciais? Queridos irmãos,
Estas são as nossas ordens de marcha. Estas são as nossas ordens de marcha. O eu sou nos enviou. Assim como nós lemos em Mateus capítulo 28. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, por todas as nações, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mostrando claramente que Deus é que nos envia. Assim como Deus enviou a Moisés para o povo e de seguida para o faraó, para deixar o povo ir, para que este povo pudesse adorar o verdadeiro Deus, aquele que fez a terra, o mar e todas as fontes das águas. Hoje é o mesmo Deus que nos envia a ir a todo mundo, pregar as boas novas da salvação, as 3 mensagens angélicas. Queridos irmãos, hoje há muitos que perguntam: quem é o Senhor? Assim como o faraó questionou. O autor nos diz: quem é o Senhor? Perguntou o faraó, não com o desejo de conhecê-lo, mas como um ato de desafio ou até mesmo de negação de Deus, a quem ele admitia não conhecer, quase como se orgulhando-se disso. Quantas pessoas ao longo da história não fizeram o mesmo questionamento? Isso é trágico, pois, como Jesus Cristo nos diz em João capítulo 17, os versos 3, assim nos diz a palavra do Senhor: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu o enviaste. Queridos irmãos, o rei do Egito, o faraó, quando disse quem é o Senhor, ele estava desprezando, ele estava lutando, estava negando a autoridade divina, estava negando Cristo Jesus como autor e consumador, aquele que fez todas as coisas. Queridos irmãos, hoje há muitos que tomam a posição do faraó. A palavra de Deus nos diz em Êxodo capítulo 20, dos versos 8 a 11: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Queridos, será que estamos compreendendo isto? O sábado é o santo dia, o dia do Senhor teu Deus. Nele não farás trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então o Senhor fez 3 coisas importantes neste dia. Ele descansou, abençoou e santificou. Então, se o Senhor é o nosso Senhor, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Mas há muitos hoje que perguntam, assim como o faraó perguntou, debatendo e desafiando a Deus: quem é o Senhor para que eu deixe Israel ir? Quando as pessoas negligenciam a guarda dos mandamentos de Deus, guardando um outro dia, ou seja, a sexta-feira e o domingo, o primeiro dia da semana, ao invés daquilo que Deus instituiu logo na criação, na semana da criação, sábado, o 7º dia, o dia do Senhor, as pessoas estão de forma indireta perguntando novamente, ou sendo como faraó: quem é o Senhor para que eu obedeça? Quem é Deus para que eu sirva? Mas a palavra de Deus nos diz em Ezequiel capítulo 20, versos 20: e também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que saibam que eu sou o Senhor, o Deus que os santifica. Então, se nós queremos saber quem é o Senhor, ok? Para conhecê-lo e seguir a sua vontade, nós temos que guardar os seus mandamentos, conforme lemos em João 17, versos 3. A vida eterna está em conhecer em Cristo Jesus e reconhecer a sua autoridade e guardar os seus mandamentos. Hoje também há muitos que dizem quem é o Senhor, quando eles decidem viver uma vida dissoluta. Eles dizem: eu faço da minha vida porque a vida é minha. Eu posso comer e beber o que eu quiser, porque o corpo é meu. Mas a palavra de Deus nos diz, lá em 1 Coríntios: quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a honra e glória a Deus. O que significa que nós somos o santuário de Deus, e aquele que destruir o santuário de Deus, que é o nosso corpo, Deus também o destruirá. Mas muitos têm dito: quem é o Senhor para que eu obedeça os seus mandamentos? Sendo assim como o faraó. A serva do Senhor
no livro O Grande Conflito, na página 229, nos diz que aquilo que o faraó fez, vamos aqui na citação, de todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência de Deus vivo e resistiu os seus preceitos. Nenhum monarca se atreveu a ser rebelde de forma mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o rei do Egito. E isso é ateísmo. E a nação representada pelo Egito foi exatamente a França, que expressou igual negação às reivindicações de Deus, manifestando idêntico espírito de incredulidade e desafio. Nós vimos que a França, ela matou de forma profética ou de forma simbólica os profetas do Senhor, quando baniu a palavra de Deus, o Velho e o Novo Testamento. Então a França agiu como o Egito, com um coração duro como o faraó. Queridos irmãos, a negação da palavra de Deus, os apelos constantes do Espírito Santo faz o coração ficar endurecido, como foi o coração de Faraó. Não foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Foi a negação de Faraó ao ver as maravilhas de Deus e mesmo assim não ser tocado por elas. Diz a serva do Senhor no livro Medicina e Salvação de 1885. A rejeição da luz endurece o coração. Faraó viu as obras portentosas do Espírito de Deus. Ele viu os milagres que o Senhor realizou por intermédio do seu servo, mas se recusou a obedecer à ordem de Deus. O rei rebelde havia perguntado com orgulho: quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz para deixar ir a Israel? Ao rejeitar a luz do céu, tornou-se duro e deixou de ser impressionável. A providência de Deus estava revelando poder divino. E essas manifestações, sendo negligenciadas, foram os meios que endureceram o coração de Faraó. Queridos irmãos, quando nós vamos ao livro de Apocalipse, João nos apresenta o conselho de Deus, que nos diz: ó Laodiceia, aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo. E nós sabemos, se não acatarmos a este conselho que é nos dado pelo servo de Deus, apóstolo João, nós seremos vomitados da boca de Deus. Porque esta é a mensagem a Laodiceia. Uma igreja que precisa viver em santidade e se purificar para o grande dia e terrível do Senhor. E há muitos hoje que rejeitam os testemunhos porque dizem são conselhos. Mas aqui o apóstolo João também diz: aconselho que de mim compres ouro refinado do fogo. Será que este conselho é o conselho do apóstolo João ou é o conselho de Deus por intermédio de João? Assim também nós vemos que o faraó rejeitou o conselho de Deus vindo através do seu servo Moisés. Nós vemos que os líderes não mudaram, continuam na mesma senda. Os principais sacerdotes rejeitaram a mensagem de Deus. O faraó rejeitou a mensagem de Deus. Hoje há muitos que estão guerreando, questionando novamente: quem é o Senhor para que eu obedeça? Quem é o Senhor para que eu guarde os seus mandamentos? Queridos, nós precisamos buscar a santificação, precisamos buscar diariamente um contato presente com Cristo, termos tempo de qualidade com o Senhor, para termos uma vida transformada. É claro que isto não é fácil, conforme nós vimos que todo ministério que inicia sempre encontra obstáculos. Assim foi com o próprio Jesus Cristo, assim foi com os profetas e assim será com os atalaias no tempo do fim. Vimos que Moisés sabia desde o início que a sua tarefa não seria fácil, por isso tentou fugir. Ele tentou fugir da missão. Hoje há muitos que fogem da missão. Mas a boa nova, queridos irmãos, apesar do começo ser difícil, Cristo veio a este mundo para nos dar o exemplo que nós podemos ter vitória sobre o pecado. Se Cristo venceu na cruz, se estamos com Cristo, também somos mais que vencedores. Nós precisamos ir com Cristo. Antes de se dirigir ao faraó, Moisés e Arão reuniram os anciãos e o povo, transmitiram-lhes palavras de Deus e fizeram sinais miraculosos, convencendo o povo de que o Senhor tinha poder para libertar o povo de Israel. No entanto, quando Moisés foi ao rei do Egito,
com as exigências de Deus, as coisas pioraram. Nós vimos que o faraó mandou duplicar o trabalho, mandou que as exigências fossem mais severas para o povo na produção de material para a construção. O que nós aprendemos com isso, queridos irmãos? Quando Deus estiver para libertar o povo de Israel espiritual, com o intuito de levá-los para Canaã celestial, Satanás trará tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos de angústia, qual nunca houve. Mas a boa nova é que aquele que estiver ancorado em Cristo Jesus, aquele que tiver recebido o selo de Deus, este será salvo, este será protegido quando Deus derramar a sua ira sobre os impenitentes. Hoje há muitos líderes que confrontam diretamente os missionários que pregam a verdade presente. Assim como o povo confrontou Arão e Moisés. Se Deus vos enviou, que vos julgue ou que vos puna. Mas eles estavam a serviço de Deus. O povo tornou-se incrédulo. Faraó também tornou-se incrédulo. Mas foi com braço forte que Deus tirou o povo do Egito, com o intuito de lhes colocar em Canaã terrena, uma terra que mana leite e mel. Então Moisés precisava compreender o eu divino, ele rejeitar a ele próprio e deixar Deus operar nele. Daí que Moisés buscou desculpas de que ele não sabia falar, porque ele queria fazer as coisas mediante a sua forma de pensar, mediante as suas forças. Mas quando compreendeu que o trabalho é de Deus, quando compreendeu que a missão é de Deus, ele de fato levou esta missão avante, ele tirou o povo com o braço forte de Deus do Egito rumo a Canaã. Então esta desculpa de Moisés, que ele não sabe falar, é apenas uma desculpa. Moisés falava e falava muito bem, mas Deus quis que ele pudesse cooperar com seu irmão Arão nesta missão. Algo muito importante que a serva do Senhor nos fala sobre esta questão de Moisés dizer que não sabe falar, que ele não era eloquente. Ele usou seu constrangimento para falar como uma desculpa. Ele foi um general dos exércitos do Egito e certamente sabia falar, mas tinha medo de introduzir o eu no seu trabalho. Então Moisés, antes ele pensava que poderia fazer com a sua própria força, mas quando ele entendeu que a obra é de Deus e que Deus seria com ele, ele avançou e tirou o povo do Egito. Há muitos hoje, apesar de estarem na igreja há anos, adventistas de sétimo dia, dizem que não sabem pregar, não podem dar estudos bíblicos, não podem apresentar a verdade das 3 mensagens angélicas. Estas são desculpas. Precisamos aceitar a mensagem, precisamos entregar a Deus, precisamos orar, pedir que nós sejamos instrumentos na mão de Deus, para sermos usados de acordo com o Santo Espírito. Deixarmos que o Santo Espírito nos guie, nos conduza para fazer a obra de Deus. Venha comigo para Jeremias. Nós vamos ver que o profeta Jeremias também quis fugir da missão no início, mas Deus diz palavras encorajadoras que também podem falar ao nosso coração. Jeremias capítulo 1, a partir dos versos 5. Assim nos diz a palavra do Senhor: antes de que te formasses no ventre eu te conheci, e antes que saísses do útero eu te santifiquei, e ordenei-te como profeta para as nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, observes, eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Porém o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo o que eu ordenar falarás. Não tenhas medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém, queridos irmãos? Então nós não temos desculpas de dizermos somos recém-batizados, somos adventistas do sétimo dia há poucos anos. O Senhor diz que eu estou contigo, não temas, eu colocarei as minhas palavras na tua boca e eu te farei ir para onde eu desejar, eu irei te enviar, porque eu sou o que sou. Queridos irmãos, aceitar o chamado de Deus, o envio de Deus,
para pregar as 3 mensagens angélicas do Apocalipse 14, a partir dos versos 6 até 12. Nós temos que pregar em alta voz as 3 mensagens angélicas antes que seja tarde demais. Esta deve ser a nossa missão, as nossas ordens de marcha. Eu irei. Não devemos inventar desculpas, como Moisés e os outros profetas quiseram inventar. Mas Deus tocou neles e eles aceitaram a mensagem. Lembra do profeta Isaías? Quando Deus queria enviar Isaías, ele disse: eu sou indigno, vivo numa geração totalmente pecadora, de lábios impuros. Eu também tenho lábios impuros. Então veio o anjo do Senhor com uma brasa viva, tocou nos seus lábios, e o profeta Isaías aceitou o chamado. Mas para que Isaías aceitasse esse chamado, ele contemplou o Senhor assentado no seu majestoso templo, no santuário celestial. Então, se nós queremos avançar na fé, pregando as boas novas da salvação, temos que entrar pela fé no santuário celestial, onde Cristo está como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós iremos ser enviados, assim como Deus enviou Moisés, como Deus sobre o faraó. Então Deus também pode enviar a nós como Deus sobre o mundo. O que significa isso, queridos irmãos? Que nós somos a boca de Deus, somos instrumentos para pregar as boas novas da salvação ao mundo a perecer, para que o povo possa ouvir a mensagem da advertência e se preparar, porque Cristo está vindo. Então as coisas não serão fáceis no início, mas nós temos que aceitar que Cristo está conosco. A mesma autoridade que foi lhe dada no céu e na terra, Ele dá aos seus discípulos para ir pregar o Evangelho, sem as credenciais dos homens, sem assim diz o ancião, sem assim diz o presidente da missão, mas assim diz o Senhor, o eu sou me enviou. Infelizmente, hoje, líderes não consagrados querem travar as rodas da pregação do Evangelho. Mas o Evangelho, queridos irmãos, ele avançará com fé e poder, assim como diz a serva do Senhor. Quando Deus derramou o Espírito Santo em forma da chuva temporal, o Evangelho avançou. Mas neste tempo do fim, Deus promete derramar em porção dobrada a chuva seródia para preparar um povo para estar em pé no grande e terrível dia do Senhor. Então, começos podem ser difíceis, mas o que nós sabemos é que Cristo venceu, e se nós somos com Cristo, somos mais que vencedores. Então, nós temos que aceitar o chamado de Deus. Na lição de sexta-feira, que é o estudo adicional, é-nos dito que quando o faraó aumentou o trabalho para que o povo de Deus não pudesse sair, nós vimos que é o que Satanás fará no tempo do fim. Satanás vai dobrar os seus esforços para pôr os homens ocupados, para que possam receber o seu selo, para que possam receber o selo do engano, a marca da besta, para que eles então possam ter a possibilidade de comprar e vender. Mas infelizmente, aqueles que tomarem essa decisão perderão a vida eterna. Temos que responder como responderam os apóstolos em Atos capítulo 5, versos 29. Mas importa obedecer a Deus que os homens. Importa estar de bem com o Senhor. No mundo podemos ter aflições, perseguições, vida difícil, mas Cristo promete uma Canaã celestial, bela e maravilhosa, assim como Ele havia prometido os filhos de Israel, se cumprissem os seus mandamentos, serem introduzidos numa Canaã terrena, onde mana leite e mel. Que mensagens tão importantes para nós! Precisamos apenas aceitar o chamado de Deus, aceitarmos o seu convite e andarmos como Ele andou, que nós iremos triunfar, assim como Cristo triunfou. Vamos terminar com esta citação que encontramos no livro Patriarcas e Profetas, na página 215. Assim diz a serva do Senhor: os capatazes egípcios tinham indicado oficiais hebreus para fiscalizar o trabalho do povo. E esses oficiais eram responsáveis pelo serviço efetuado por aqueles que estavam sob seu cargo. Quando o mandado do rei entrou em vigor, o povo se espalhou por todo o Egito para colher restolho em lugar de palha, mas viu que era impossível fabricar a mesma quantidade de tijolo antes,
Por causa desse prejuízo, os encarregados hebreus foram cruelmente espancados. O que significa, queridos irmãos? Temos muito mais a temer de dentro que de fora. Aqueles que colocaram ordem neles para controlar o povo de Israel pertenciam ao povo de Israel. O que significa, queridos irmãos? Que alguns vão trabalhar nas fileiras de Satanás para oprimir o povo de Deus. Os verdadeiros mensageiros de Deus que terão um papel muito importante da pregação das 3 mensagens angélicas no tempo do fim. De que lado tu estás? Aceita seguir a Cristo e viver de acordo com a sua vontade, para que possamos trabalhar em uníssimos de vozes, estarmos unidos na pregação do Evangelho. Atenção, irmãos, união na verdade, não unidade na falsidade. Então nós temos que aceitar o chamado de Deus, sermos selados por Ele, para trabalharmos antes que seja tarde demais. Que eu espero que os irmãos continuem estudando esta lição, muito importante, no livro de Êxodo. Também percebemos que estamos nós nesta jornada rumo a Canaã celestial. Que Deus abençoe a todos vocês, querido irmão, querida irmã, que ainda não é inscrito no canal. Eis a oportunidade. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, compartilhe esta lição, deixe também os seus comentários. E isto é muito importante para nós, para o nosso crescimento, e assim nós nos vemos na próxima lição. Não perca, o próximo estudo vai ser ainda mais e mais agradável. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade.